Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito. Ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Esse texto de Mateus 12, ele está falando para nós sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aqui está dizendo que o amado de Deus, o nosso amado, no qual o Espírito Santo está sobre ele, ele anunciará o juízo aos gentios, ele não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na rua a sua voz. Ou seja, você não vê na Bíblia toda Jesus gritando pelas ruas. Jesus tem nível. Jesus ele tem algo que atrai as pessoas. Jesus é poderoso. Hoje tem um ditado aí no mundo que diz assim: sabor Coca-Cola. Já viu esse? É o Toguro. Gente boa aquele cara. Eu creio que já Jesus está pegando ele. Ele diz sabor. O que quer dizer isso? Geralmente isso é dito quando alguém pensa em algo, mas não é. E hoje, quando você busca em muitas igrejas, em muitas frentes que falam de Jesus, eles anunciam Jesus que tem sabor de libertação, mas não liberta. Eles anunciam Jesus que tem sabor de graça, mas não age, não se manifesta como graça. Mas eu estou aqui hoje, enviado de Deus, para te dizer que Jesus, ele não é só sabor, ele é a graça em pessoa. Jesus, ele não é só sabor de amor, ele é o amor em pessoa. Jesus, ele não é só sabor de perdão, ele é o perdão em forma de pessoa. Eu posso ouvir um amém? E Jesus é melhor do que lhe contaram. Pastor, mas por que Jesus é melhor do que me contaram? Porque ele não ganha ninguém no grito. Eu sou pastor de igreja pela sua infinita misericórdia. Às vezes, eu vejo alguns irmãos no seio da igreja tentando levar a igreja no grito. Ó, eu estou aqui e é comigo e tem que ser assim. Sabe o que eu tenho aprendido? No grito não funciona. No grito não tem prazer. Tem poder quando é da maneira que Jesus fala, no sabor real de unção, de glória, de vida, de palavra de fé. Porque o texto aqui nos ensina, Jesus falando para nós através da sua palavra, o Deus Altíssimo falando, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas ruas a sua voz. Então, se Jesus não contenda, olhe para mim aqui, crente. Olha para mim aqui, líder. Olha para mim aqui, você que está me assistindo de casa. Se Jesus não entra em contenda, se Jesus não te força, qual é o tipo de relacionamento que eu tenho que ter com meu irmão? Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho que ter com a minha esposa? Com a minha liderança? Com aquele que anda comigo? Eu posso ouvir um amém? Não, pastor, mas falou, tem que ir. Olha, vou tentar te contar uma história. Uma coisa é o marido chegar em casa e ele falar para a esposa assim: hoje você tem que namorar comigo. E aí a esposa olha para ele e fala assim: tá bom, é o 16º mandamento aqui de casa?
Aí ele fala, é. Aí a esposa vai lá e namora com ele porque é mandamento. Outra coisa é o esposo chegar em casa, ela já está sorridente, ela preparou uma janta maravilhosa, e aí ela namora com ele porque ela está apaixonada por ele e ela ama ele. Você talvez não percebeu, mas tem muito mais poder aí. Sabe por quê? Porque não foi debaixo de ordem, não foi debaixo de grito, mas foi debaixo do amor que emana dela e dele um pelo outro. Prestou atenção no que eu te falei? Mas tu já viu aquele ditado? Fulano ganhou no grito. Já viu alguém ganhar no grito? Lembra quando você era lá na área que eu fui criado? Quando eu estudava, tinha um rapaz chamado Guto. E ele era bom de briga pra caramba, né? Na hora do recreio, ele ganhava tudo no grito. E ele cresceu. Quem andava com ele na época também ficou adulto. Só que ele ficou baixinho. E depois de 20 e poucos anos eu encontrei com ele. Aí ele me viu assim, eu me tornei um cara grande, né? Aí ele falou pra mim, quem diria, né? Que eu cansei de te ganhar no grito. Eu falei, ganhava mesmo. Aí ele mesmo falou, mas hoje não convém mais eu fazer isso. Aí ficamos amigos, brincamos um com o outro. É igual a mãe, já viu? Já viu na tua casa era assim? Tua mãe falava assim, a minha mãe falava assim, Alexandre, vai tomar banho. Olha o tom de voz. Aí eu não ia. Um pé cheio de caraca. Pescoço com várias linhas. Já viu a criança com aquela linha de gordura de caraca no pescoço? Aí ela falava a segunda vez, Alexandre, vai tomar banho. A voz ia subindo, né? Quando ela falava a terceira vez, Alexandre, vai tomar banho agora! Era uma flecha correndo. Por que eu corria? Porque eu tinha medo da China. Não estou nem aqui me criticando minha mãezinha, que minha mãezinha nem me batia muito. Mas muitas das vezes, olhe para mim aqui, você quer relacionar com a sua família, com a sua esposa, com o seu liderado? No grito. Que é isso, pastor? No grito. Olha, talvez alguns irmãos aqui estejam ficando um pouco perplexos com algumas atitudes minhas. Pastor, jogou o encontro para frente? Joguei. Porque não tinha gente suficiente como a gente quer ter no encontro. E eu estou numa paz tremenda. Porque eu tenho aprendido que eu não vou ganhar e fazer essa obra no grito. Se Deus não tocar no pastor Eduardo, se Deus não tocar no pastor André, se Deus não tocar em você, se Deus não tocar em mim, o que vai ser de nós? Não vamos, olha, guarde aí, eu e pastora Rita, não vamos ganhar essa obra no grito. Essa obra não vai ser feita na força do meu braço. Essa obra não vai ser feita na força do braço do pastor Eduardo. Essa obra vai ser feita na força do nome de Jesus Cristo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Não, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o problema de muita gente. O problema não é que Deus parou de falar. O problema não é que Deus diminuiu a intensidade. O problema é que tem gente que está ouvindo a voz e está com o coração duro. Irmãos, eu ouvi uma coisa outro dia que me deixou perplexo. Jesus diz assim, eis que estou à porta aí, mas se ele está à porta é porque ele está do lado de fora. Se ele está na porta, é porque ele não está dentro da sua vida. Ele não está dentro da sua casa. Ele não está dentro do seu relacionamento. Eis que estou à porta aí. Se abrir, entrarei, cearei, terei comunhão. Então Deus nunca deixou de falar.
Deus continua operando. O problema é que muita gente, infelizmente, está com a porta do coração fechada. Está com a porta do coração trancada para Deus. E hoje, eu não sei se você percebe isso, há uma facilidade de você abrir o coração para tanta porta, porque é muito tipo de porta. É porta da incredulidade, é porta de escarnecer, é porta da mentira, é todo tipo de porta. Mas existe uma porta que é a porta da verdade, que é a porta que Jesus abre. Está com dificuldade no casamento? Chama Jesus para dentro. Está com dificuldade no seu trabalho? Chama Jesus para dentro. Está com dificuldade em ser liberto de algo que é mais forte que você? Chama Jesus para dentro. Irmãos, olha, as prostitutas não tinham problema de se achegar a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus sempre estava aberto para libertar e curar. O roubador, o ladrão de imposto, não tinha problema de se achegar a Jesus, porque Jesus estava pronto para libertar e curar. Tu sabe quem é que tinha dificuldade de se achegar a Jesus? Os fariseus. Sabe por que o fariseu tinha dificuldade? Porque ele achava que ele cumpria toda a lei. Ele achava que ele era bom o suficiente para não precisar do Senhor Jesus. Ó, só precisa de salva-vida quem está se afogando. Alguém já viu alguém se afogar no mar aqui? Eu já socorri algumas pessoas durante a minha vida. Quando a pessoa está se afogando, não adianta você chegar para ela. Eu não sou salva-mar, não, foi pura misericórdia mesmo. Quando a pessoa está se afogando, não adianta você chegar para ela e falar: eu vou te mandar um livreto, ô Victor, para você estudar como você não se afoga. Adianta fazer isso? Quando a pessoa está se afogando, ela precisa de uma boia, de uma prancha, de alguém que pegue ela pelo pescoço e saia no cachorrinho com ela, entenda de maré, não fique remando contra uma corrente que vai te puxar para a vala. Irmão, e hoje, assim como foi comigo, se você está se afogando em algum problema, Jesus é o salva-vida para você. Ele vai mudar a sua história. E detalhe, tu vai sair sem nenhum arranhão. Você vai sair ileso. Porque Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviar. Mas quem é que tem que vir a ele aqui? Cansado? Sobrecarregado? Só se apresenta para Jesus, só recebe a cura, só é tocado por Jesus quem reconhece que está cansado. A Alicia publicou um negócio muito legal esses dias. Eu vou tentar traduzir, que é: quando você está cansado, você tem que dor. Aí eu brinquei com ela, eu falei: dor. Porque se tem uma coisa que eu faço quando eu estou cansado, é dormir. Às vezes eu durmo uma tarde inteira e sou renovado com isso. Irmão, preste atenção, nós não vamos ganhar no grito. O inferno grita para assustar as pessoas. O inferno grita para paralisar as pessoas. O inferno grita para te distrair. Por que Jesus é melhor do que lhe contaram? Porque ele não descarta quem foi moído pela vida. Parou para reparar? Vou falar de mim. Quando eu cheguei para Jesus, eu estava moído. Moído. Ninguém queria ficar perto de mim. Fiquei tão grato a Deus. Não porque tinha muita gente, mas porque ali eu consegui ver o que Jesus fez na minha vida. Porque ninguém, Júnior, queria ficar perto de mim quando eu não tinha Jesus. Quando eu chegava, tinha gente que saía. Parecia que eu tinha lepra, e eu tinha mesmo. Então, quando Jesus me aceitou, quando Jesus mudou a minha história,
quando Jesus veio fazer parte integral da minha vida, dificilmente alguém no planeta Terra, a não ser minha mãe, me queria. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu estava moído, eu estava quebrado, eu estava falido, eu estava sem futuro, eu estava sem perspectiva, eu estava sem sucesso nenhum, eu estava endividado, mas o que mais me impactou em Jesus, para você que me assiste aqui, é: Jesus olhou para mim e falou: vinde a mim como estás. E sabe o que eu amo em Jesus, irmão? Jesus vê lá na frente. Jesus não está vendo agora. Olha, um dia eu fui fazer um evangelismo e um resgate na praça, e nós resgatamos o João Batista. O João Batista, o álcool já tinha dilacerado a locomoção motora das pernas. Ele se arrastava pelo chão. E eu não me esqueço disso, na época eu tinha um Corolla novo. E já tinha 3 no banco de trás que a gente já tinha resgatado. E o meu ajudador estava no banco da frente. E eu me lembro que o João Batista veio se arrastando no chão. E eu escutava uma voz: pastor, pastor. Eu falei: Robson, tem alguém chamando aí fora. Aí o Robson botou a cabeça, ele estava no chão. O Robson abriu a porta e o João Batista olhou para mim e falou: me tira daqui. Eu falei: Robson, passa para o banco de trás e joga o João Batista na frente. O João Batista deveria estar pelo menos há uns 8 meses sem tomar banho. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, estou repetindo. Eu fui daqui a Volta Redonda, na Pinéia. Eu abria o vidro do carro, eu hiperventilava, puxava, respirava e botava para fora. Eu saí pronto para qualquer mergulho submarino daquela incursão. Deixei o João Batista no centro de recuperação, fiz a inscrição dele, fizemos o que tinha que fazer. Eu vou ter que resumir muito esse testemunho. Passou alguns anos, fiz as visitas que tinha que fazer, depois deixei ele por seguir o caminho dele. Passou alguns anos, o meu telefone toca. Alô? Falei: alô? Pastor Alexandre? Eu falei: lembra de mim? Falei: querido, eu não lembro, uma voz rouca. Lembra não, pastor? Falei: não. Eu sou o João Batista, aquele que o senhor resgatou lá na praça. Estou ligando para o senhor para dizer que Jesus mudou a minha vida. Eu sou empresário. Eu só chorava. Nessa hora eu só consigo chorar. Aí veio o golpe fatal. Mas tem algo que o senhor ainda não sabe. Eu também resgato pessoas hoje. Para todo mundo do planeta Terra, João Batista estava naquela praça, entregue ao álcool, os demônios atacando ele, moído. Mas para Jesus era algo precioso, era um crente cheio de valor, era um empresário abençoado. Diga glória a Deus. Mexe no ramo de hortifruti. Já viu? Tem gente que prega um evangelho de que você tem que sofrer para ter unção. Não estou aqui dizendo que você nunca vai ter luta. A Bíblia diz: tem de bom ânimo, porque no mundo tereis, ou tereis aflição, tem bom ânimo, porque uma hora vai ter guerra, uma hora vai ter luta. Mas muita gente aí prega um evangelho de que tu tem que ser moído. Eu falo: gente, já tem tanta guerra. Às vezes eu saio de casa com tanta unção, ainda tem que apanhar mais, né, Vitor? Mas aqui diz que Jesus não esmaga. Já viu o caldo de cana? Como é que funciona? A cana está lá, raspada, limpa, higienizada. Presta atenção. A pessoa pega a cana para fazer caldo de cana. Ela enfia numa máquina. Sai do outro lado. Ela enfia de novo. Ela enfia de novo. Esmagou a cana toda. Aí tu acha que acabou, né?
Não acabou, não. Ele dobra ela e enfia de novo. Aí tu acha que acabou. Ele fala, não, não acabou ainda não. Ele enrola ela e enfia ela enrolada. Tem crente que vê Jesus assim. Que vê o cristianismo assim. Eu vou te esmagar. Eu vou fazer até sair a última gota. Ó, olhe para mim. Você que está me assistindo. Jesus não vai esmagar você. Ele vai aliviar você. Ele vai curar você. Ele vai restaurar você. Ele vai fazer de você um vaso novo, não moído. Presta atenção, irmão. Porque no mundo, quando eu cheguei para Jesus, eu estava moído. Eu estava sem força. Eu estava desacreditado. É por isso que tem muita gente que tem medo de se aproximar de Deus. Por quê? Sei não, hein? Negócio de igreja, sofrimento. Outro dia eu soube que a pessoa estava passando por um processo com câncer e o desavisado dizendo que era Deus pesando a mão. Encapetado, né? Porque se lá em Isaías capítulo 53 diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu e você fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele foi moído, transpassado, para que eu e você tivesse acesso a toda a riqueza, a toda a cura, a toda a glória. Como é que a esquizofrenia é essa aí que eles estão pregando? Um Deus que manda o filho, que o filho é moído, que o filho é transpassado, e ele mesmo diz que o pai desse filho, que mandou o filho, bota a doença. Quando fala isso perto de mim, eu peço um Lexotan e saio correndo. Que é para mim já sair calmo. Muita gente tem medo de se aproximar de Deus, justamente por pensar que Deus vai fazer com ela aquilo que o mundo faz. O mundo cobrou, Deus vai cobrar em dobro. O mundo acusou, Deus vai acusar em dobro. O mundo rejeitou, Deus vai rejeitar em dobro. O mundo pisou, Deus vai pisar em dobro. Mas Jesus revela o coração do Pai. Sabe o que ele diz? Eu não vou esmagar. Primeiro Jesus diz, eu não vou sair por aí gritando, eu tenho um nível. Quer andar comigo? Vem para cá. Segundo Jesus diz, eu não vou esmagar, eu não vou passar por cima. Eu não vou descartar você porque você já foi moído, porque você está jogado aí. Eu não vou descartar você. Olha, eu tenho um amigo, ele foi líder no centro de recuperação há muito tempo. E o Ronaldinho ficou, acho que 5 anos andando na rua. Virou morador de rua. De família boa de São Paulo. Família com recurso. E um dia ele falou para mim, pastor, eu tive uma briga com meu pai. Meu pai falou um negócio que eu não gostei. Eu enchi uma mochila de roupa. Saí de São Paulo andando. Fui até o Rio Grande do Sul. Dormindo embaixo de viaduto. Montando barraca de plástico. De São Paulo eu vim para o Rio. Do Rio voltei para São Paulo. Aí vim para o Rio de novo e fui para Volta Redonda. Ele passou esse tempo todo aí andando. Virou andarilho. Aí ele falou que um dia ele chegou embaixo de um viaduto e já tinha um irmão dormindo lá, que morava embaixo daquele viaduto. E o irmão estava deitado, ele montou a cama dele a 3 metros. E quando ele montava a cama, esse outro morador de rua levantou, meteu a mão numa bolsa, sacou a Bíblia e deu uma palavra para ele. Ele falou que aquela palavra entrou no peito dele, ele começou a tremer e chorar, e ali, na hora que aquela palavra entrou, ele lembrou que ele tinha pai, mãe, casa e família.
As escamas caíram dos olhos dele por causa da palavra de Jesus. E Deus usou um morador de rua. E ele falou, pastor, eu só chorava e tremia, porque eu lembrei que eu estou há quase 5 anos andando na rua, e eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho carro na garagem. Ele falou que horas depois, os irmãos da igreja de Volta Redonda foram evangelizar embaixo do viaduto. Fez o apelo, botou ele no carro, levou ele para o centro de recuperação, ele foi tratado, se tornou líder, e hoje é uma bênção. Para todo mundo estava esmagado, para todo mundo estava sem futuro. Mas Deus, embaixo de um viaduto, usou um irmão que morava na rua para pregar o evangelho para ele. E o poder da palavra de Cristo arrancou as escamas dos olhos dele e ele foi renovado. Eu posso ouvir um amém? Terceiro e último ponto. Por que Jesus é melhor do que te contaram? Por que ainda não te contaram tudo sobre Jesus? Porque ele reacende aquilo que parecia estar no fim. Tem alguém que chegou aqui hoje achando que estava no fim? Tem? Ele te trouxe aqui para te reacender. Ele vai incendiar você com a presença dele. Porque quando eu achei que a minha vida estava no fim, Jesus virou a página e começou a escrever uma nova história. O que para todo mundo lá fora é falência, para Jesus é um novo começo. O que para todo mundo lá fora é algo que não tem mais jeito, para Jesus é uma nova história. Creia, não desista, não desanime. Por isso que eu falo para os meninos, você começou um novo negócio? Espera, você nem começou. O negócio nem está andando ainda. Nem está no... Sabe o que Mateus mostra para a gente aqui? Que Jesus não apaga o pavio que fumega. Sabe o que era o pavio que fumega? É isso aqui, ó. O querosene acaba, o pavio está fraquinho, e o que incomoda muita gente, e aí eu falo para os líderes aqui, às vezes Deus traz uma pessoa para você que o pavio dele já está fraquinho. O pavio que fumega, e fica soltando aquela fumacinha desagradável que entra no nariz. E qual o problema de muita gente? Quando ela vê o pavio que fumega, ela vai lá, molha a mão na língua e apaga ele. Mas sabe o que eu aprendo com Jesus? Jesus pega o pavio que fumega e reacende ele. E reativa ele. E taca fogo nele. E muda a história dele. Quando o pavio chega nesse ponto, o dono da casa não gastava tempo com ele. Ou ele pegava um pano úmido para apagar, ou ele apagava no dedo. Mas o texto de Mateus diz que nem Jesus não apagará o pavio que fumega. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Podem olhar para você, podem olhar para mim e falar assim, está fumegando, não tem futuro. Se Jesus está no teu barco, se Jesus está na tua casa, se Jesus está no teu processo, você vai pegar fogo e você ainda vai incendiar quem está contigo. Eu posso ouvir um amém? Que palavra maravilhosa. Jesus não olha para a fumaça como incômodo. Jesus não olha para uma fumaça que tem que ser eliminada. Ele olha para uma fumaça como um sinal que ainda existe alguma coisa boa ali. Pega aí. Está fumegando? Jesus está no circuito. Está achando que acabou? Tem novidade chegando.
Essa imagem fala com quem não se sente completamente morto, mas também ainda não sente que está cheio de vida. Já teve dia que tu amanheceu desanimado? Acho que isso não dá só em mim não, né? Ai, que alívio, eu tô vendo que vocês também, às vezes fica assim, né? Pensei que era só eu. Ó, amanheceu desanimado? Presta atenção. Ainda tem algo para acontecer poderoso na sua vida. Esse texto fala com quem já teve brilho, mas hoje sente que está apagado. Fala com quem já teve alegria, mas agora vive no automático. Já viu no automático? Sabe qual é o perigo de viver no automático? Tem que fazer, né? Hoje eu estou com a honrosa incumbência de ajudar na cantina. Sabe qual é a minha maior alegria? É que Deus pegou o meu pavio, tacou fogo nele, eu pude ir lá organizar tudo e no finalzinho ajudar o Michel. Falei, Michel, deixa a parte das vasilhas, das colheres, do pão à francesa, deixa tudo comigo. Presta atenção, irmãos, porque para mim não há nada mais poderoso do que servir vocês. Para mim não há riqueza maior do que honrar vocês. Posso ouvir um amém? Há pessoas que não perderam tudo, mas perderam quase tudo. Não abandonaram completamente a esperança, mas já não conseguem sustentá-la como antes. Não deixaram de crer, mas a fé parece fraca. Não desistiram de Deus, mas estão cansados demais para correr na direção errada. O que eu vou te falar é para a glória de Deus e para ativar você. Se você é um líder, se você está andando com a gente e só chega aqui às 18h30 com cara de cansado, eu vou orar pela tua vida para Deus mudar isso em você. Que isso, pastor? Vou. Porque esse pavio não vai apagar. Deus vai ativar você. Toma posse, irmãos. Tem uma história que eu gosto muito dela. O irmão se afastou da igreja. Desviou. Se aborreceu com o pastor. E é sempre assim, né? É culpa do pastor. Às vezes o pastor, tadinho, nem fez nada, né? Ele só foi enganado. Ou acharam que enganaram ele. Foi embora. Desviou. Foi para night. Saía para dançar. Não podia ver um baile que se especializou em dança de salão. É tentador, né, irmão? Quando eu vejo aqueles caras dançando dança de salão, eu falo, meu tempo. Estou liberto. Até que ele chegou no ponto que, para muita gente é o ponto culminante, mas ainda não é, mas já é um ponto ruim demais. E ele foi lá para Macumba. E chegou para o chefe lá e falou, estou vendo que tem uma roda, o pessoal vai tomar passe. É passe, Getúlio? E tinha um buraco lá na roda, ele sentou e ficou lá. Aí a entidade vinha, tomava lá o que se dizia pai de santo, porque não é pai de santo nenhum. Pai de santo é você. Quem é aqui que tem filho crente? Você é pai de um santo. Teu filho é crente. E foi no primeiro, baforada na cara, fazia a sequência toda. Foi no segundo, foi no terceiro. Quando chegou na vez dele, pulou. Aí ele, tá de brincadeira, cara. Na minha vez. Aí de novo, começou a rodar de novo. E quando chegou a terceira vez, a entidade parou na frente dele, olhou para ele e falou, tu tem que sair daqui. Aí ele, por quê? Porque tu tá com a cabeça rachada, tu tá todo arrebentado, mas tá saindo uma luz de dentro da tua cabeça.
e eu não consigo tocar na tua cabeça. De repente, tu chegou aqui assim, com a cabeça rachada, todo arrebentado, mas tem luz de Deus aí. Ele falou, antes que eu acabe com essa bagunça aqui, eu vou embora. Saiu do terreiro, procurou a primeira igreja, se reconciliou com Jesus e está cheio do Espírito Santo. Está sofrendo, está com a cabeça rachada, confia no Senhor. O pavio não vai apagar. Vai ter glória de Deus para tu. Tu vai entender o mistério de Deus. Pega aí. Eu vou embora. Eu tô magoado. Fala pro teu irmão, com cabeça rachada ou sem rachar, Jesus está fumegando na tua vida. Ele vai incendiar o pavio. No final desse texto, Jesus fala assim, e no seu nome esperarão os gentios. Sabe por que esperarão os gentios? Eu era gentil. Eu não tinha acesso. Eu não podia entrar. Nós éramos gentis. Mas por causa de Jesus, eu deixei de ser gentil. Pode tirar o rapaz da macumba aí. E passei a ser descendente de Abraão. Por causa de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra da verdade, por causa do verbo que se fez carne, eu passei a ser co-herdeiro de Cristo. E tu sabe, eu já falei isso aqui 1.600 vezes. A palavra co-herdeiro no original, ela quer dizer aquele que reina lado a lado. E não só reina, mas toma posse da herança. Não só reina, não só toma posse da herança, mas também a tua oração sobe e desce. Porque lá em Apocalipse diz que a oração dos santos são apresentadas a Deus numa bandeja de ouro como incenso suave. Mas a tua Bíblia também diz que eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, quando tu ora, a tua oração sobe. Quando tu ora, a tua oração desce. Quando tu ora, tem movimento no céu e na terra. Uau! Júnior, eu falei para Débora, eu não te convidei para aquela reunião de empreendedores como motorista. E é muito honroso ser motorista, porque você dirige uma baita, uma carreta, um caminhão grandão. Eu te convidei para aquela reunião como empreendedor. Aliás, vai um beliscão santo aqui para a nossa igreja. Quantos aqui estão fazendo o curso que a pastora Andréia está dando aula aqui? Uma? Duas? A tua igreja... Pega aí que é santo, que eu vou te falar é para te edificar, não é para te abater não. A tua igreja tem um curso de graça, profissionalizante, e tu não vem. Mas nós vamos continuar dando curso. Nós vamos continuar investindo aqui, porque eu acredito que uma hora o teu pavio vai parar de fumegar e vai incendiar. Tem gente que está saindo daqui. Final do mês, final de junho, eu estou indo lá para Minas fazer uma imersão de 3 dias, pagando um dinheiro que eu nem vou te falar. Aqui tem um curso de graça e tu não vem. Dá um aleluia. Mas não dá entravada assim não, dá um aleluia bonitão. Isso. Presta atenção. As coisas estão acontecendo. E presta atenção, sempre foi assim, Júnior. Estuda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tu vai ver que sempre foi assim. As portas estão sempre se abrindo. A diferença é quem entra nelas.
Como é que você faz? Você é aquele incansável? Você é aquele imparável? Você é aquele que está sempre buscando crescer mais, receber mais de Deus? Ou você é aquele que fala, não, mas tá bom, esse mês já vendi 15 milhões, já faturei meus 150 mil, posso ouvir um amém? Estou rico. Tem esse tipo de pessoa. Ou você é aquele que fala, não, esse mês já bati minha cota, já ganhei meu prêmio, já ganhei minha televisão de 60 polegadas de prêmio, mas tem um detalhe, amanhã eu sou o que mais chego cedo. Vou concluir, porque tem uma sopa maravilhosa feita por um gourmet, lindo. Pega já. No final do texto, Mateus diz, e no seu nome esperarão os gentios. Essa frase abre a porta para mim e para você.